Boa noite, boa noite. Liberei o áudio agora, hein? Nas outras vezes eu acabo esquecendo, né? Boa noite, gordo. Boa noite, mano Red. Mano Red. E aí, pessoal, como é que estão aí? Como é que tá as codificações? Então, boa, valeu, gordo. Valeu por estar na área aí. Quem mais já se juntou a gente aí? Tô vendo que tem 6 já que estão aí nos vendo, mas já estão apostos aí pra gente poder começar? Já, né? Seis views aí, é o que eu normalmente é um pouquinho mais. E a galera tá pegando muito dos vídeos que estão sendo gravados, né? Tanto a galera, né? Vou deixar entrar mais uma galera, depois eu coloco a, o que vocês desejam estudar, né? Isso aí que eu vou colocar aqui para vocês poderem escolher, né? Uma votação aí. E aí, quem sabe no próximo curso seja escolhido por vocês. Beleza? Ok, ok, ok. É porque quando eu coloco aqui, ó, vou colocar a enquete e aí ela fica até 10 minutos, entendeu? No máximo. Então, se eu colocar aqui, ó, qual será? Sei que vocês não estão vendo, mas já já vocês vão ver no chat aí. Qual você deseja estudar? Vamos lá. É o desenvolvimento de jogos. Desenvolvimento de apps. Acho que agora, se eu. Deixa eu ver se tem mais. O máximo é 10 minutos. E aí, agora. Nossa, conteúdo não atende às diretrizes. Agora foi. E aí eu posso deixar aí para quem quiser. Bem, eu acho que já dá para a gente iniciar. E aí quem for chegando, se junta a nós, beleza? Tá tudo certinho aqui e já dá para a gente começar. Eu tô com a touca aqui, não é problema não, viu, gente? Eu tô com uma alergia hoje cedo que deu na minha testa. E aí juntou com o frio que tá chegando aí, eu já fiquei preparado já. Legal. A gente estava fazendo a nossa calculadora, né? Eu coloquei que a gente. Cadê? Que é a classe da calculadora. A gente está realizando uma operação aqui. Eu deixei comentado, né, todos aqueles cálculos que a gente estava fazendo e coloquei dentro do método realizar operação. E aí, agora eu vou explicar algumas coisas que eu não foquei, mas eu expliquei, eu mostrei, mas são coisas que é importante. Cadê? Eu separei aqui, aqui, para eu poder apresentar. Eu vou colocar uma nova aula, essa é a aula 6. Vou colocar um novo projeto e nesse projeto
Mais uma vez, ele vai ser basicamente voltado para as explicações. Então, eu vou colocar um projeto de console, tá? Um console. Aula 6. E eu vou colocar aqui, eu vou chamar de explicacões, tá? Por quê? Vocês vão ver. Não, olha eu fazendo bobagem. Console para frente. Aqui eu coloco o nome do projeto. Criar. Vamos criar. Beleza. E aqui agora eu vou colocar aqui, ó, variáveis, só para a gente focar na capacidade de cada variável, tá? Por exemplo, sbyte. Estou olhando aqui do lado porque eu já separei, logicamente só não tenho na cabeça. E a gente tem mais ou menos uma ideia da quantidade que tem em cada variável, tá? Então, essa variável, esse tipo de variável, né? Então, eu vou chamar aqui de sbyte. Sbyte. Ela pode ter esse valor aqui, ó. Isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui D, e aí crio outra. Vou criar outra chamada sbyte até. Beleza? E aí vai até o 127. Isso aqui comporta a variável, tá? Cara, deixa eu colocar aqui. Se vocês tiverem pergunta, beleza, vocês podem fazer. Fiquem tranquilos que eu vou respondendo. Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, a capacidade que a gente consegue colocar dentro de cada variável. Eu vou colocar algumas, logicamente que não são todas, mais voltados aos números, tá? Os valores, do qual eu expliquei várias vezes. Acho que na primeira aula eu dei um exemplo de int e tal, só que na última aula ainda a gente está fazendo a calculadora, né? E a gente está trabalhando só com int, mas a gente vai precisar mexer, modificar, fazer cálculos fracionários em decimais e assim por diante. E aí é legal que vocês entendam ou façam da forma que vocês desejarem, tá? O byte, então vou colocar aqui, byte d, e ele vai de quanto a quanto? O byte ele consegue vir daqui. Então, 255. Ok. Short. E na realidade é o int 16, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, struct, vou até colocar aqui. É basicamente o mesmo, tá? O short ele vai de quanto a quanto? Ele vai de menos 32768, tá? Eu estou fazendo dessa forma porque esse tipo aqui, ele funciona para tudo que está na mesma linha, quando é declaração de variável, tá? Boa noite, Rafa. Tá? Então, eu estava olhando a mensagem aqui, o boa noite do Rafa, eu estou respondendo. Então, a gente vai, eu coloquei o short, né, mas eu vou colocar assim, ó, D, e um short, até, isso aí, Rafa. E aí ele vai fazer o mesmo número aqui, ó, só que positivo, 767, tá? Só para vocês verem, tá? Se eu colocar aqui que ele é 8, ele já dá erro, tá vendo? Ele não comporta
a capacidade dele é até 32.767. Nós temos o uShort. Se a gente passar o mouse em cima, a gente vai ver que ele é o mesmo que o uint. Isso quer dizer que eu poderia vir aqui, ó, por exemplo, e fazer assim, ó, uint e dar o nome da variável, entendeu? É basicamente isso que eu estou mostrando. Então, se eu colocar aqui o nosso uShort, e vamos colocar D. Ele começa onde e termina onde? Aí vamos para o uShort até. E aí nós vemos aqui que ele é de 65.535. Vocês notam que esses números, não tem como a gente gravar de cabeça, né? Mas vocês podem pesquisar isso no próprio site da Microsoft. Hoje vai falar sobre atributo. Cara, olha, Rafa, os atributos é um pouquinho pesado. Se você está falando do atributo mesmo, tá? A gente vai focar em coisas que eu não expliquei a fundo, mas eu já falei, para que a gente possa entrar num carinha bem pesado que é o Delegate Event. Mas antes do Delegate Event, a gente fala de arrays e de genéricos, tá? E por hora eu estou fazendo o quê? Eu estou explicando aqui sobre as variáveis que a gente já utilizou e a capacidade delas. Todas as aulas anteriores eu sempre falava para vocês que cada um desses caras ele tem uma capacidade quando a gente grava informação em memória. E nesse caso, isso aqui eu vou copiar, e nesse caso, né, o número que eles comportam. E aí, como eu vou comitar aqui para vocês, né, esse projeto que fica lá no Git, se vocês quiserem baixar, é só ir no chat colocar underline Git, né, digitar esse comando, e aí vocês vão poder ter essa informação caso vocês precisem ou queiram ter ela. Mas, como eu disse, no dia a dia, você tem uma consciência, você pensa e fala assim, essa informação, por exemplo, vou guardar a data, perdão, vou gravar um número, vamos dizer que você faz um cálculo para determinar o número da idade de uma pessoa. Aí você vai buscar o quê? Caramba, eu posso colocar até aqui, ó, no byte, porque eu sei que comporta aí até o número 127. Não acredito que alguém tenha mais idade do que isso. Por exemplo, é lógico que cada caso é caso, cada cenário é um que você vai colocar, tá? Esses números, essas variáveis, se vocês notarem, todas elas, ele tem por exemplo, eu tenho o short e tenho o short. E agora eu tenho o int e eu vou ter o int. E aí eu tenho o int d. Normalmente esses são variáveis que ele não tem um sinal, tá? Um sinal negativo. Todo ele vai ser positivo. E aí nós temos aqui o int até esse número aqui. E se você for fazer o cálculo, basicamente os valores que estavam no negativo, ele cai para o positivo e aí aumenta a capacidade. Na verdade, basicamente, a capacidade é a mesma, tá? Esse aqui vai ser o int
nós temos aqui, ó, o int 32, vocês conseguem ver? Esses 32, aí eu não sei o quanto vocês já estudaram, lembram lá do bit? Ah, um byte tem 8 bits e assim por diante, todas aquelas coisinhas, então. É desses caras que a gente está falando. Porque tem variáveis com valores menores e até maiores que eu estou colocando alguns aqui. Mas aqui eu estou focando para que a gente saiba, ou tenha pelo menos um padrão, caso vocês não forem pesquisar e tal, até porque talvez não tenha necessidade, mas que você possa olhar a capacidade que tem, tá? Então, beleza, nós temos aqui também um cara chamado Long. E long D, tá? Vamos arrumar aqui, que esse é o valor negativo. Eu não tenho nem coragem de tentar enumerar, falar qual é esse número, tá? E ele long até, aqui é um número positivo. Beleza? Legal. Esse cara é o mesmo que eu colocar assim, ó, 2064, que é normalmente que a gente faz, tá? Eu vou colocar aqui para que vocês pelo menos saibam que eu não vou copiar a mesma linha. E para todos eles, aí no caso a gente tem também o long. Com isso eu já posso olhar para o chat aqui. Opa, errado. Aqui. Ó, o Andrei aí. Boa noite, Andrei. Cara, a gente tem o long. Boa noite, Albericode. É de código? O cara deve manjar aí de código, hein? Então nós temos aqui o long. E aí, ele tem essa capacidade aqui. Na realidade, o D é 0, né? Eu já vou arrumar. Então, se você está desenvolvendo um sistema, alguma coisa do gênero, e aí você precisa guardar informações em números, você entenda que esses são os números e cada variável que eu estou mostrando para vocês, vou colocar aqui, eu coloquei em todos, né? O int 64. Rafael perguntou aqui, podemos colocar o int 64 em vez de long? Podemos. Basicamente, vou colocar aqui para você ver. Será que eu vou chamar de int 64? Vou mudar o nome da variável, né? Porque a gente não pode determinar o nome de uma variável igual, aqui já existe. E tá lá, tá aí. É a mesma coisa, tanto o long quanto o int 64 é a mesma coisa, tá? Então você pode colocar que eu estou trabalhando com int 64 nesse caso aqui, beleza? Estamos entendidos, hein? Perguntas? Como eu falei, vou revisar o que eu falei, tá? Eu estou mostrando aqui sobre algum, por exemplo, alguns assuntos que eu já tratei, só que eu tinha falado, por exemplo, neste caso aqui, que nós temos outras variáveis, não é que só tem só essas, existem muitas outras, mas nesse caso, a capacidade que cada uma contém, né? O short, a quantidade de números que a gente consegue guardar dentro deles. E se você for trabalhar com um número maior, aí você
passa a utilizar outros números, beleza? Tá, isso aqui tem um cara que é o region, esse cara aqui, ó, region. Ele serve exatamente para a gente organizar os nossos dados. Então, vou colocar aqui, ó, explicação, perdão, explicação, conteúdo, variáveis. Legal? E aí, só que o mesmo, isso aqui, ele não entra como um código, nada disso. Só que se você não fechar da maneira correta, aí vai dar pau. Então é muito bom que você não se esqueça disso, que do mesmo jeito que você dá um region, você tem que dar um end region, tá? E aí eu posso fazer assim, ó, tá? Porque, como eu falei, a gente vai tocar em algumas explicações. Deixa eu ver, porque eu acho que tem mais uma informação aqui no chat. String tem quantidade de caracteres a ser guardado? Não, não, não. A string, no caso, né, str e tal, você pode colocar a quantidade de informação que você quiser. Só que trabalhar com ela, aí a gente vai falar de muitas coisas, né? Por exemplo, né, a gente tem o mapa de caracteres, né? De repente você vai trabalhar com o TF-16, TF-8, ISO e assim por diante. Boa noite, gatinha, tudo bom? Valeu por dar um apoiozinho aí para nós, hein? E aí, Rafa, as nossas strings, você... Agora, se você for começar a fazer operação com string, tá? Aí tem um cara... Operação é o quê? Você vai manipular, mexer para lá, para adiciona, remove isso, aquilo, porque ela é muito custosa para a memória do computador, as strings, tá? Custosa no sentido de você fazer operações com elas. Então, você pode utilizar esse cara aqui, ó, String Builder. Só que aí é um tipo aqui, tá? E aí você trabalha com ele utilizando append line, você utiliza... Cadê? Tem um outro cara aqui. Append format. É tudo no append. Basicamente esses que você vai adicionar, utilizar formatação e tal. Beleza? Se tiver dúvidas, manda aí. Porque para esse assunto, na realidade, eu vou passar para o próximo assunto. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa? Eu separei aqui algumas coisinhas para a gente falar. Eu acho que já dá para ir para o próximo. Ok. Ah, eu tinha falado também dos tipos anônimos. Vocês lembram da última aula? Eu acredito que eu não precise voltar. A não sei que vocês realmente tenham alguma coisa em especial. E aí eu vou entrar nos arrays. Nos arrays, falem como você achar melhor, tá? Um array, vamos colocar aqui, ó, um array, tá? Vou colocar um array de string, por exemplo. Então, vou colocar o str. Eu posso fazer assim. Por exemplo, uma string, ele vai guardar... Teria que desenhar isso, mas vamos lá. Uma string, você consegue colocar ela aqui, certo? Como eu havia feito pouquíssimo antes. E aqui um array tem uma ideia de matriz. Alguém entende de matriz? Uma matriz, eu consigo determinar
É melhor deixar o Paintbrush aberto aqui para mostrar para vocês, para explicar melhor. Uma matriz eu consigo determinar mais ou menos, só para que vocês possam entender mentalmente, isso aqui, ó. Eu consigo determinar quantos caras vão ter. Eu posso falar, ó, vai ter uma linha, vai ter 2 linhas e uma coluna, ou 2 linhas e 2 colunas. Tá, só para você mentalizar, tá? Para que quando eu vá trabalhar com array, aqui no caso, eu estou deixando ele à vontade, vamos colocar assim, tá? Então, eu consigo colocar A, B, por exemplo. Isso aqui, str array, são 2 caras, tá? Acho que eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um for each string s in str array. E aí eu já explico duas coisas. Console pronto, write line, e ele vai colocar isso aqui, e aqui eu vou dar uma parada nele, console.read. Se eu rodar esse cara, vejam só o que vai acontecer. Não sei se dá para ver aí, o tá pequeno, mas ele está colocando A e B. Então ele colocou o A e colocou o B. Ou seja, nós temos aqui dentro o que a gente chama de array de string. Então eu não tenho uma string só. Eu não tenho uma string só. Eu tenho uma variável e nessa variável eu tenho várias informações encadeadas dentro dela e que eu posso recuperar. Para você que mais para frente vai querer desenvolver jogos e tal, esse é um cara que por mais que a gente vá aprender muita coisa para desenvolver, cara, isso aqui é um conceito que se você não tiver, você não vai conseguir fazer muitas operações que são necessárias. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Exemplo, não que hoje em dia seja assim, mas eu lembro que um tempo atrás, quando você ia desenvolver um mapa, normalmente aqueles mapas de jogos, lembra aqueles RPG, que é os bonequinhos pequenininhos? E aí o que que acontece? Você determinava, cada quadradinho, você criava um array. Mas aí você determinava, era mais ou menos assim, ó. Era um array de int, só que aí você determinava, vou dar um exemplo aqui, você determinava a quantidade que ia ter, tá? Então, eu falava assim, ó, esse array ele vai ter 5 por 5. E aqui mentalmente, eu estou determinando coluna, assim, coluna e linhas, tá? E aí eu falava, int array aqui, e vou falar que é uma array de int, e eu posso começar a colocar aqui. Não, nem assim eu não vou poder fazer não, desculpa. Feito isso, ih, gente, nem vai dar mais para fazer isso. Como é que eu colocava? Eu vou passar para vocês de outra forma. Mas aí se eu fizer, eu não vou conseguir mostrar outro exemplo. Já já eu volto nisso. Mas guarda isso na memória, tá? A gente vai conseguir definir exatamente isso que eu falei para vocês. A gente ter é, a gente ter
numa array, a gente ter todas as dimensões que a gente quer. E aí a gente chama de matriz, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu fizer um exemplo assim, vai ser meio ruim, mas vamos lá. Tá, ó, vou voltar aqui no que eu estava colocando. Não apaguei. Esse aqui é o sintaxe correto, tá? Quando eu falo sintaxe correta, eu tô até fazendo errado aqui, ó. Aqui eu falo que o que são, e aqui eu determino a quantidade. Ups. Em execução. É que desse jeito, não sei se ele vai... Não é um método, não. Mas eu queria determinar para poder explicar para vocês. Deixa eu ver se vai deixar agora. Deixou. Tá, então aqui no caso eu tenho aqui um int de array. Eita, não quer. Ele não quer deixar o último. Vou fazer aqui. Nesse caso, imagina aqui que nós temos tantos espaços o quanto a gente está informando, tá? Por exemplo, eu tenho aqui esse cara. Veja, eu vou diminuir isso aqui para não ficar muito, não. Vou colocar 2. E aí fica fácil a gente entender. Isso aqui chega a ser um erro, tá? Que eu acabei de fazer. Por quê? Eu estou falando que existem 2 espaços aqui dentro, ok? E nesse momento, a gente tem que entender que... E aí, lembra quando a gente fez o primeiro combo e eu falei que não era uma das melhores opções quando a gente colocava somar, subtrair, multiplicar e dividir dentro de um combo e atribuir a textos? Porque os controles e componentes que são utilizados como lista, nós temos que trabalhar com o índice zero. Então, toda vez que você determina ah, um valor, olha, essa lista vai ter tanto, aí você vai e começa a contabilizar com o número zero, a posição zero. Então, você vai ter que trabalhar sempre com um número menor. Por exemplo, aqui eu tenho o 1, tá? Deixa eu rodar aqui para vocês verem uma coisa. Eu vou rodar e vou deixar debugando, né? Já que ele não deixou porque eu não inicializei esse cara aqui. Eu vou mostrar sem eles mesmo, para dar o exemplo correto. E eu não vou ficar caçando erro aqui, tá? Ó, nesse caso aqui, eu determinei que o meu array, ele tem, lembra que eu falei? Ele tem 2 espaços aqui, ok? Defini que ele tem 2 espaços.
ok? Não vamos focar muito agora no array, que vocês viram que eu queria mostrar um jagged, array jagged aqui. Mas eu vou mostrar o quê? Okay. Toda vez a gente consegue determinar, a gente consegue determinar aqui, no nosso caso, o tipo de array que a gente vai trabalhar, né? No caso, eu estou falando int, eu dei um exemplo de string, né? Vamos dizer que eu quisesse apresentar os valores aqui, eu poderia basicamente fazer a mesma coisa, tá? E esse for each é o mesmo que o for que eu já fiz, não vou lembrar em qual aula, mas a gente já fez um for, e aí o for each, ele está falando assim, olha, e aí vamos voltar, eu estava no int, vamos voltar um pouquinho aqui no string só para ler a linha, tá? Para cada string que tiver dentro da sua lista, ou no caso do meu array, você dá um console write line. Você escreve uma linha na tela. Eu posso fazer de outra forma aqui, só para que vocês entendam o caso que eu falei sobre começar no zero. Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar mais um cara aqui. C, D. Quantos caras estão aqui? 1, 2, 3, 4, certo? Certo? Agora vejam só, eu posso chegar aqui, int i igual a zero, menor igual, opa, ponto e vírgula, e enquanto o i for menor ou igual ao número da quantidade que tem aqui, eu vou somar mais um. Esse i mais mais, ele pega e soma 1, no caso aqui, por a quantidade dele próprio, tá bom? Então, toda vez que o loop for executado, ele vai rodar e vai somar mais um. E essa variável que ela vai iniciar com 0, ela vai mudar. Vai ser 1, e vai ser 2, até ele chegar na quantidade que tem aqui, e eu falei que é 4, certo? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou pegar e vou mandar, vou fazer até melhor. Primeiro interpolar aqui. E vou colocar aqui, ó, contador e vírgula valor. Então, ele vai apresentar, o que está errado? Ele está falando que o S não está aqui, e não está mesmo. Este cara aqui. Este cara aqui. E eu tenho que passar o índice dele. Porque imagina que você tem aqui 1, 2, 3, 4 itens, e eu posso falar, eu quero só mostrar um item, e eu tenho que apresentar o endereço em que ele está. E aí, para que vocês tenham a ideia aqui, o endereço é esse cara aqui. E que endereço que ele está alojado dentro desse array? Nessa lista toda, qual é o item dele? Qual é o ID desse cara? Sei lá. E aí, no caso, eu vou passar o i, tá bom? Legal. Agora, este cara aqui, ele vai dar pau. E aí eu consigo mostrar, acabei de explicar. Sendo um loop, ele vai girar, vai girar, vai girar, certo? Então, ó, o i ele é igual a zero, tá vendo? Rodou a primeira vez e ele já escreveu, deixa eu ver se ele, ó, ele já escreveu, ó, contador zero, valor A. Então, no momento em que eu rodei aqui, ó, essa primeira linha, perdão, a primeira vez, o valor zero, como a gente consegue ver aqui, ó, na variável, se eu abrir, ele tem posição 0 é o A, posição 1 é o B, posição 2 é o C, posição 3 é o D. Ele tem 4 caras lá dentro, só que ele inicia com a contagem 0. E aí, se a gente olhar aqui, ó, o valor dele é 4.
a quantidade. Se basicamente aqui eu estou falando assim, é, string, perdão, array, quantos itens tem aí dentro? Me dá a quantidade. Ele fala, eu tenho 4. Então, imagina, 0, 1, 2, 3, e eu estou falando que tem 4, e no meu código eu estou falando assim, rode até chegar na quantidade 4. Em um dado momento, ele vai dar pau. Ó, fiz a segunda vez, fiz a terceira vez, vamos olhar, ó. Ele já achou o A, achou o B, achou o C, o contador está no número 2, rodou o último, certo? Acabou? Não, por quê? Porque o I, olha o valor do I. O I agora ele está como 3. Perdão, ele está como 4. Ele vai buscar, na verdade não é o I que está como 3, é a lista, que já não tem mais. A lista ia até, vamos ver aqui, ele ia até o 3. E o I, que é o contador, ele está querendo mais. Ele está querendo chegar lá no 4. Existem duas formas de se resolver isso. Eu queria saber se alguém... Porque a ideia aqui, eu já passei, né? A ideia o I... Como é que eu vou explicar? Vamos lá. Aqui, para a gente resolver esse problema, nós precisamos igualar aqui de alguma forma. O que vocês fariam para resolver esse caso? Eu tenho um contador que chega até o número 4 e eu tenho um array que ele, embora tenha 4 itens, o endereço dele começa no 0. Então, ele só chega até o 3. O que vocês acham? Enquanto isso, eu vou olhar aqui. Acrescenta mais um array? Como assim acrescenta mais um array? Explique-se. Explica aí, Rafael. Olha só que legal, hein? No chat todo mundo respondeu? Eu não sei. A galera tá querendo aprender o desenvolvimento de apps, de aplicativos para celular. Fico feliz, viu? Eu achei que quem ia ganhar ia ser o desenvolvimento de jogos. Legal. Depois eu vou colocar essa enquete de novo para ver o que o pessoal tá pensando aí, se, né, entrando outros aí, porque nem todos tiveram a oportunidade de votar. Coloca a letra E. Colocar a letra E. Aonde? Diminui o contador para 3. Eu preciso de uma explicação melhor. Ó, eu poderia fazer duas coisas aqui. Int array 4 igual a 3? Não entendi, Rafa. Chegou alguma coisa aqui para mim e eu não consegui pegar no chat, hein, gente? Me perdoe. E aí, mais alguém tem ideia? Não? Vamos lá, então. Ó, existem duas formas da gente resolver isso. Primeiro é a gente fazer... E as duas, ele está envolto nisso aqui, ó. O contador, a gente não pode modificar. Porque o contador, ele está indo linha a linha, linha a linha, linha a linha, linha a linha. E a gente pode resolver colocando um menos um aqui, e de alguma forma o nosso i, eu vou rodar para vocês verem, tá? Acho que vai ser melhor. Ó, rodou uma vez, rodou duas, rodou.
Não sei se ele rodou 3, deixa eu ver. 3, ó, o i está igual a 3, certo? E ele vem aqui e faz a verificação. E aqui ele também está 3, beleza? E aí ele passou. E se a gente olhar, ele está lá certinho, ó. Contador 0, valor A. Contador 1, 2, 3 e assim por diante. Ah, Rafael pediu para colocar mais um. Não, não, não podemos fazer isso. Ima- imagina que você está lendo informações num banco de dados de algum de algum lugar e você tem que processar cada linha que está vindo do banco de dados. Você não pode adicionar mais uma para você não dar um problema aqui no caso, tá? Aí, ó, o que a gente pode fazer? Qual outra solução? É essa validação. Eu estou fazendo quando o i for menor ou igual ao total, vamos falar em números, né? Que a gente já tem e a gente sabe. Ele está fazendo assim, ó. Enquanto isso aqui for menor ou igual a 4, aí o que que eu fiz? Primeiro eu posso fazer isso, menos um aqui, e ele vai ser igual a 3, ok? Outra coisa que eu posso fazer é, isso aqui eu tiro igual daqui, ó. E ele vai ficar, enquanto esse número for menor que esse, execute. O que vai acontecer? Quando ele virar 4, ele vai validar e vai falar assim, esse número é menor que esse? Ele vai falar assim, não, ele é igual, ele não é menor. E aí ele vai e trabalha normalmente, e aí ele não dá o erro pra gente. Vamos ver, beleza? Isso aí é conceitual, tá, gente? Para vocês guardar isso na cabeça. É conceitual em termos, né? Porque na prática, se você não fizer da forma correta, vai dar pau. Beleza? Deixa eu olhar o chat se tem mais alguma coisa aqui. Rafael, alguma coisinha? Não? Beleza. Eu vou voltar aqui no array, tá? Porque eu fui escrevendo e fiz coisa errada aqui, né? Aqui eu falei de uma posição. E aí, olha, é um pouquinho difícil, tá? Não o conceito, mas quando você começa a trabalhar e tem que achar dados e tal. Eu dei o exemplo no início da aula que alguns jogos, antigamente, para determinar a posição que ia em cada terreninho do mapa, ele era determinado numa matriz, tá? Então era feito mais ou menos assim, ó. Eu vou colocar só dois, tá? E aí nós tínhamos, eu vou colocar aqui, ó, terreno, como se fosse isso, tá? E aqui eu passava a definir, eu falava, olha, esse terreno ele vai ter 5 tiles por 5. Ou então, vamos dizer que eu estou fazendo um... Acho que quem me acompanha um pouquinho de tempo sabe que eu gosto de xadrez, né? Vamos dizer que eu esteja fazendo aqui um tabuleiro de xadrez. Só que nesse caso aqui, né, a gente tem que lembrar que o tabuleiro de xadrez ele tem 8 casas por linha e 8 por coluna, né? Só que nesse caso a gente tem que lembrar que a gente começa a trabalhar com um índice zero, então no caso eu tenho isso aqui. E o xadrez, cada casa, ele é A1, B2, B1, e aí vai, né? Então, eu não vou escrever todas as linhas aqui, mas nesse caso eu teria algo como, sei que o nome da variável é grande, mas é só para a gente conceituar algo na cabeça, tá? Então eu tenho aqui, ó, na realidade começo com essa posição, eu falei que é int, né? Então no caso, nessa posição
Aí, no caso, eu teria que fazer por string. Vamos ver se ele não vai reclamar por ser string. Não, beleza. E aí eu teria aqui, ó, A1 A1, A2. Eu vou colocar como se fossem os últimos aqui, as últimas linhas, tá? Aí na linha 7, eu vou ter as últimas casas seriam a 6 e o 7,7. E aí aqui a gente estaria falando do H7 e H8. Teria todos os caras aqui, babá. Lógico que o mais inteligente nesse caso é a gente fazer um loop, tá? Ok. E aí, vou colocar um breakpoint só para a gente ver a variável, tá? Opa, errei. Tá, fora dos índices, porque eu coloquei 7. Que é isso? Alguma coisa bateu aí. Olha só. Então ele começou lá. Eu errei em algum lugar aqui, eu já vou olhar. Mas antes disso, vamos olhar. Ó, ele tem a posição 00, 01, 02, 03, blá. E aí ele vai até. Lógico, né, Diogo? Que eu explico e eu cometo erro. Até a posição 6,6. Na realidade, não é 6,6, é a posição linha 6, coluna 6. Vamos colocar assim. Então, no caso, eu expliquei e escrevi ao contrário. Vamos lá. Se eu quiser trabalhar até a posição 7, eu tenho que falar que ele tem a posição 8 aqui. E aí agora nós temos lá a primeira linha, e aí a gente vai para a última aqui. Beleza, a gente tem aqui, ó, a última posição. Então vamos dizer que você você não vai colocar uma a uma, né? Quando você for desenvolver, sei lá, o seu jogo de damas, por exemplo. E aí, no caso, depois a gente faz um loop para que ele coloque as linhas e coloque as colunas, tá? É loop dentro de loop? Sim, não é o melhor, mas em alguns cenários é o que realmente resolve. Mas vamos dizer que você vai colocar mais uma informação. Ok, fica tranquilo, só que agora, né, você vem aqui, e aí você pode posicionar mais um cara aqui. Só que antes tem que fazer aqui também, tá? Eu vou falar aqui, sei lá, só para ficar bem um negócio meio louco aqui. E aí nós estamos entrando, né, essa que ele vai pedir para eu colocar para todas, tá? Eu não vou colocar porque aí quando eu for comitar, pelo menos vocês têm o exemplo que eu queria ter dado. Beleza. Isso aqui a gente chama de string multidimensional. Ela tem múltiplas dimensões, tá bom? Eu não estou olhando no chat, mas se tiver perguntas eu já olho já e já respondo a vocês, beleza? Tá, depois das nossas matrizes, o que eu tinha? Generics. Legal. Colocado isso, tem um cara que foi introduzido, que eu acho, no Framework 2, a partir do Framework 2.0? Não lembro, agora acho que é 2.0. Tem um cara chamado Generics. Ele está dentro do pacote que ele já insere automaticamente aqui, a não ser que a gente retire, ele está dentro do Collections Generic. Toda vez que a gente for falar de lista, na realidade, trata-se de coleções. E essas coleções já estão aqui dentro, né? Existem diversas, tá? Deixa eu colocar, só para que a gente possa ver. Veja só,
nós temos o ArrayList, que é uma lista de... É como se fosse o mesmo cara que eu coloquei ali em cima, tá? Para trabalhar, por exemplo, com qualquer tipo de objeto. E eu consigo criar um ArrayList. BitArray, a gente trabalha com basicamente isso que eu mostrei para vocês aqui, ó. Eu coloquei string, mas basicamente esse é o conceito, tá? E o bit é mais ou menos também as únicas vezes, não é única, eu lembro que eu criei isso num trabalho, tá? Mas em um outro local, lugares que eu vejo isso é muito no desenvolvimento de jogos, aonde o cara ele coloca, imagina mais ou menos o mapa novamente. Quando eu falo mapa, daqueles personagens pequenininhos, aonde você vai adicionando cada tile, cada quadradinho, o que que vai ser ali, qual vai ser aquele terreninho, tá? E ali era normalmente assim, tipo, tá ligado ou tá desligado, que é o bit array, tá? Porque o bit array, ele é o bit é como se fosse esse cara aqui, ó, tá? Como se fosse, tá? Isso aqui é só para, aqui ó, um boolean tem? A estrutura true ou false, tá? Aqui, um bit array, cadê? Aqui ó, gerencia uma matriz compacta de valores em bits, que é responsável, com booleanos, em que true indica, né, que o bit está que está e o false vai indicar desativado. É o que eu acabei de ler ali. Mas basicamente para que vocês possam entender, imagine que aqui, ó, a gente tenha nas posições do bit array, ele vai ter só os valores 1 ou 0. E aí, vamos dizer que acho que às vezes aparece a galera aqui que mexe com Unity. E aí o que que acontece? Vamos ver. Não tem, acho que nenhum deles estão aí hoje, pelo menos não agora. E aí quando o teu boneco ele tá andando, então você consegue saber se ele está encostando em algum lugar. E aí ele liga ou desliga a detecção de colisão, tá? E aí, basicamente, um dos cenários mais adequados que eu me recordo do BitArray é este cara, tá? E aí nós temos vários outros caras aqui, Dictionary, blá, 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 blá. Tem muita coisa aqui, gente. Query, Sorted List, Specialized, Specialized, né? Eu fui falar em português e inglês ao mesmo tempo, eu fiz meleca. Mas o que que a gente vai usar? Como eu falei, ele está dentro de genéricos. Também tem basicamente as mesmas coisas que tem seu genérico, só no cara anterior. Mas aqui a gente consegue trabalhar, e aí eu vou dar exemplo só desse, mas todos daquela árvore ali, ele trabalha de uma forma, ele mostra uma coisa. Como já está importado lá em cima, a gente não precisa digitar tudo isso, né? Eu posso vir aqui, colocar o list, vou colocar abrir e fechar chaves, chaves não, tag, né? A tagzinha aqui, sinal de maior e menor, e dentro dele eu coloco um tipo, por exemplo, string. E eu dou um nome, lista string. Legal? E aqui eu passo, eu não tô dando, a gente não dá a dimensão da quantidade que vai ter como a gente está aqui. Aqui eu posso ir adicionando conforme vai aparecendo, tá? Eu posso falar que é A, eu posso fazer isso aqui. Posso falar que é B, posso falar que é C, D, E. Isso eu consigo fazer. Mas eu consigo fazer para tudo o que eu desejar. Eu posso colocar uma lista de int 64. Não, só para modificar. Números. Eu não preciso explicar. Olha só que legal. Automaticamente, eu falei que é um list de int 64, dei um new e utilizei aqui o
que o Visual Studio nos ajuda, né? Ele já deu um new espaço, ele já traz o que vai ser, eu dei o Enter, ele falou que é long, né? Basicamente explicando a pergunta que o Rafael tinha feito um tempo atrás, quando ele perguntou sobre se podia, no lugar do long, colocar um int 64. Ele vai entender a mesma coisa, tá? E aí, no caso, eu posso adicionar, e logicamente, do mesmo jeito que eu adiciono, ele é performático para fazer algumas outras operações, tá? Então, eu tenho aqui o numbers, ponto, eu posso limpar no clear, eu posso verificar se contém verificar se contém um valor, eu posso procurar, né? De repente a lista ela é muito grande, eu posso fazer verificação, nossa, que não adianta eu mostrar muita coisa para vocês. Eu posso dar um insert ali no meio, né? Imagina que eu venho aqui, ó, 425, 426, 428 e 429, eu consigo vir aqui e dar ops, calma, e dar só que aqui no caso eu tenho que falar em qual posição, né? Eu falo qual o index dele, ele fala 0, 1, 2. Então, na posição 2, eu posso colocar lá o 527 que eu havia esquecido. Que, logicamente, são um cenário aqui para vocês. Porque, por mais que ele trabalhe com lista, ele começa com 0 e ele está montando a lista dele, então ele trabalha com índice, tá? Beleza? Só para mostrar que ele realmente fez, eu vou colocar aqui. Eu quero copiar uma coisa que já tem. Já. Eu vou pegar e vou fazer um loop, no caso aqui é string, mas normalmente é uma coisa também assim, quando você não tem muito tipo, não é que não sabe, nem deixa de ser performático ou não, tá? Mas você pode utilizar var, que ele, o próprio programa, no caso, ele vai identificar o tipo e vai trabalhar para você, tá? E isso aqui não se trata de conversão, não. No momento da criação, ele identifica. Basicamente, você só não vai digitar o string no caso aqui, beleza? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou apresentar os valores da lista. Aqui, vou colocar em cada linha. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, só que aí no caso, isso vai ser legal, tá? Porque aqui, vocês vão ver onde vai aparecer o 527 mesmo sendo adicionado depois. E aí, olha lá. Eu não preciso falar que é int 64, ele já sabe. Tá? Vou rodar aqui. Não precisava parar ali. Mas só para que vocês possam ver. Veja, mesmo adicionando depois, eu consigo. Isso não é só porque é o genérico não, tá? Mas a gente consegue pontuar também os caras anteriores que eu criei. Todos eles têm índice, por mais que ele não mostre aqui. E aí a gente consegue inserir no índice específico que eu desejar. Então aqui, por mais que o 527 ele foi adicionado por último, eu falei que ele ia na posição 2. Então nós temos a posição 0, posição 1, posição 2, que era do 528, e ele jogou aqui dentro. Beleza? Cara, eu devo ser um ótimo professor, hein? Porque a galera não pergunta, não. Dúvidas? Mandem pra gente. Falem aí, gente. Eu ainda vou mostrar só uma coisa no generic para mostrar o poder que a gente tem com os generics, tá? Enquanto isso, nada de pergunta. No generics, a gente consegue, eu falei que a gente consegue colocar outros objetos.
Neste exemplo, eu vou fazer assim, ó, a gente nem vai utilizar, mas é só para mostrar para vocês o potencial. Imagina que você criou uma classe específica que trabalha com alguma coisa, e aí você vem aqui, no meu exemplo aqui, eu vou adicionar a lógica calculadora que foi criada na aula 4, só para que eu possa fazer isso aqui, ó. Eu consigo criar uma lista de calculadoras, tá? Aonde isso aqui é uma lista de objetos. E eu poderia muito bem, eu posso muito bem adicionar as calculadoras que eu venha a colocar em memória, beleza? Vou deixar isso aqui também como exemplo. Aqui não vou chamar multidimensional. Vamos passar para um outro cara também importante. Normalmente, em cursos, a gente não sai atirando com tanta velocidade como eu estou atirando aqui para vocês. Fala um assunto, vai para outro, mas eu sei que a galera tá vendo os vídeos depois e tal, e beleza. Eu já vou começar clicando e fazendo, eu não vou fazer como eu acabei de mostrar esse exemplo, onde eu coloquei um cara separado e tal. Eu vou até, cadê a nossa calculadora? Tá no, aqui, né? Isso. Existe uma coisa que eu falei que era preciso, duas coisas que eu deixei em aberto da última aula da calculadora. A primeira era quando ele estava fazendo o botão igual, igual. E eu não tinha aqui. Eu coloquei assim, ó, melhorar a chamada da classe, colocar a mensagem de erro. Esse de erro talvez não coloquemos aqui, tá? Porque depois que a gente ajustar, uma calculadora ela não vai dar erro, no caso de a gente inserir informações e ele determinar automático. Se fosse entrada de usuário, seria interessante. Talvez, se eu não achar interessante a gente colocar isso nesse cenário, eu passo para outro, em outro cenário. Mas esse melhorar a classe, por quê? O que que acontece? Após chamar a operação, nós temos que ir e mostrar o resultado. O ideal é que a classe que a gente criou seja inteligente a ponto de ter uma informação. Ela própria vira e fala assim: não, deixa eu te informar que eu já fiz o resultado, está aqui. E aí nós vamos olhar para aquele evento que ela acabou de fazer e vamos deixar programado de uma forma o nosso sistema que ele aguarde, a ponto de quando a nossa calculadora realizou a operação e mandou a informação para a gente está aguardando aquele evento ocorrer para mostrar o resultado. Vamos ver isso? Antes de ver isso, que se trata de eventos, tem um cara que é preciso informar, que é o delegate. Esse outro cara que eu separei para mostrar hoje. Onde a gente vai mostrar o delegate? O delegate eu vou criar aqui mesmo, tá? E aí dentro da classe, o delegate não tem muito o que fazer no nosso exemplo aqui. O delegate eu vou até fazer by the book, como a Microsoft normalmente explica, mas ele pode ser dentro da classe. Mas imagina agora, eu vou colocar fora da nossa classe, desse exemplo aqui, eu vou criar um delegate e alguém fala assim, o que vem a ser delegate? Simples, delegate pensa num delegado, aonde você delega algo a alguém. Eu vou colocar aqui, ó,
simples mensagem, delegate. Por padrão, eu vou colocar delegate, porque depois, em meio a tantos códigos, a gente acaba não sabendo do que se trata, ou o que é, e assim por diante, tá? Vou criar aqui uma função, onde a gente... Vou dar um message box, não tem problema. Vou colocar aqui uma função, e agora? Vamos colocar estática mesmo. Estática, uma função estática, normalmente, função, classe, eu ainda não entrei muito nesse assunto, mas a gente não precisa dar um new numa classe para poder utilizar, se ela for estática. A gente não precisa colocar, instanciar um objeto, um item, para a gente poder utilizar quando um item é estático. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, ó. Vamos chamar de mensagem. O que que ele vai fazer? Eu falei que ele vai dar um message box. Então vamos fazer um message box. Isso. E aqui chamado via delegate. Cara, eu só vou dar isso aqui. Tá ótimo. Não preciso colocar botão, não preciso colocar nada. Beleza? Quando eu vim aqui na nossa, no nosso construtor, do nosso formulário, o que que eu vou fazer? Eu preciso pegar o delegate e linkar com esse cara que eu criei. Então, como é que eu faço isso? Então, a gente tem aqui o delegate, certo? Estou chamando de simples delegate. Eu vou dar um new. Veja que o íconezinho, quando vocês estiverem fazendo aí, ele é um pouquinho diferente, né? E eu vou quebrar aqui primeiro. E eu vou dar o nome de uma função, tá? Para que ele execute. Quando eu der o nome de uma função, entendam, tá? Normalmente a gente coloca aqui, ó, tá vendo? Ó, mensagem, vai ser ela. Se eu fizer isso aqui, ó, só para vocês entenderem, vamos lá. Mensagem, eu estou falando, execute a função, ok? Neste caso, se eu fizer isso, ele vai executar. Mas eu não, por exemplo, se eu fizesse isso aqui, ó, isso é um erro. E ele nem dá erro. Ah, deu, ótimo. Isso é um erro, não é isso. Eu estou apontando para qual cara vai executar, tá bom? Simples assim. Mas, eu não preciso falar que a delegate já está aqui. Mas, como é que a gente executa esse cara? Este cara, sim, a gente consegue. E só que eu acho que vou ter que determinar ele do lado de fora. Porque quando ele vem aqui, ele tem o tempo, a vida útil dele foi-se embora, né? Deixa eu ver. Eu vou ter que colocar ele num lugar aonde ele é acessível. Eu vou colocar de volta só para vocês verem o que eu fiquei divagando aqui e que seria um erro. Vamos colocar o igual, depois eu apago. Quando eu clicar no botão igual, eu vou chamar esse cara, certo? E aqui o que que acontece? Ele não sabe quem é esse delegate, ele não sabe quem é essa variável, tá? Neste caso, porque ele está aqui dentro, ó. Ele precisa estar acessível, e para ele estar acessível, eu vou chamar ele aqui fora. E agora, o nosso delegate ele pode ser chamado. Antes de qualquer... Isso aqui vai dar erro, né? Não o delegate. Tá vendo?
Ele foi chamado via delegate. E isso é importante vocês entenderem. Talvez a aplicação agora não faça sentido nenhum a gente utilizar isso. Eu estou falando que ele vai dar erro agora, ó. Eu não coloquei nenhuma informação e não tem validações, certo? Eu não coloquei nenhum botão lá, nenhum número para ele fazer as contas. E aí é onde tem um convert, ele foi tentar converter, vai converter o quê? Nada, né? Legal. Pelo que vejo, nenhuma pergunta sobre delegate. Então, vou colocar aqui, ó. Vou falar que isso aqui é uma chamada do delegate. E aí vai para o caso que eu quero aplicar. E para quem teve o... Deixa eu mostrar. Quero usar o delegate. Opa, eu quero usar agora o evento. Ó, antes de qualquer coisa, deixa eu mostrar um evento para vocês. Para vocês entenderem. Quando a gente vem aqui e clica no igual, ele criou um método para a gente aqui. Eu sempre falei que é um evento, mas a gente tem que encarar como um método. Que é o evento click. Ele tem parâmetros, que é o object sender e o event target. Mas esse cara aqui, onde ele está? E isso aqui é a determinação do evento. Lembra quando a gente, sem querer, às vezes clica duas vezes em algum controle, em algum componente de tela e gera, acho que isso foi na anterior que eu mostrei isso aqui. Então aqui ele tem um evento, e aí no caso, na realidade, ele tem um método lá na nossa classe, no nosso formulário, e aí eu estou atribuindo este cara. Mas existe um evento sendo ocorrido na classe do botão. Porque aqui no .NET, basicamente tudo é classe, né? Todos esses controles são classes. E aí, no caso, o nosso botão, ao ser clicado, um evento é gerado, tá? Vamos ver se eu consigo fazer isso, porque a nossa calculadora, não sei o que eu arrumo primeiro, a calculadora ou o evento. Ups, aqui, eu posso publicar um cara chamado event, ok? E eu posso falar que um evento acabou de ocorrer. Então, eu vou falar que é operação. Operou, tem nada a ver, né? Somou, contabilizou, processou event. E eu vou falar que processou um evento. Mas aí ele vai querer um delegate. Esse exemplo que eu vou dar para vocês, ele vai querer um delegate. Eu vou determinar aqui, ó, um public delegate void processou delegate. Por quê? Porque o nosso evento ele tem que ter um tipo, e aí no caso vai ser o tipo delegate, tá? Deixa eu ver se tem mais algo que eu preciso passar, acho que não.
aqui neste caso, tentando imaginar como é que eu posso colocar para ficar específico, para que todo mundo possa entender. Tá, eu já dei o exemplo do botão, né? Deixa eu pensar como é que ficaria interessante aqui. Tchu, 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 tchu. Porque assim, ó, o que que acontece? No Delegate, o evento que eu mostrei para vocês, eu determinei ele aqui fora, né? E linkei ele aqui dentro. No nosso exemplo, eu vou ter que... Acho que vou deixar isso para depois, gente. Vai ficar complexo se eu for ensinar isso. Vamos ver. Se alguém falar que quer ver, aí eu continuo. E quer ver o evento. Só que eu, seguindo aqui o evento, eu vou precisar muito de ajuda de vocês. Porque precisa realmente entender. Deixa eu ver se eu consigo imaginar aqui um evento simples. Ideal eu apresentar de forma bem simples, tá? A criação de um evento. Aí vai ficar mais complexo se eu falar isso. Mas beleza, vamos tentar fazer lá mesmo. Cadê? Deixa eu trazer de volta. Imagina, cadê meu mouse? Imagina aqui, ó, para vocês verem que eu preciso modificar este lugar. Nós temos a calculadora, certo? Vamos lá, vai. Nós temos a calculadora. E agora, nós temos um evento. Processou evento. Ok? Para o evento, eu tenho que criar um cara chamado calc processou evento. Aí eu só deixei o próprio .NET escolher o evento. E quando o evento ocorrer, eu tenho que vir aqui e fazer o que eu quero. No caso, cadê o igual? Aqui. No caso, ele vai fazer isso aqui. Por essas e outras, a nossa calculadora, ela precisa ser ajustada, ela precisa estar do lado de fora. Ela não pode estar dentro do botão, a criação do objeto da calculadora. Porque tudo isso ele precisa ficar visível de forma global. Por exemplo, eu posso determinar aqui fora a nossa calculadora. Vamos ver se não fica grande isso, cara. Fiz o exemplo aqui do Delegate, vou sair lá dentro. Este cara aqui, eu não posso criar um evento dentro do botão, porque toda vez que eu clicar ali, ele vai ficar criando eventos, e não é o caso. Então, eu faço isso uma vez, quando for chamado, tá? Beleza. E aqui passou os dados, ó. E isso aqui é o que tem que ser apresentado aqui dentro, tá? Esse é o processo. Até esse reiniciar, na realidade, certo? Ele aqui dentro. Agora. Só que ainda falta uma coisinha, né?
a gente precisa determinar cadê você? A execução desse cara aqui, do delegate, que vai ser quando a gente realizar a operação. Essa não poderia ser aqui, mas vamos deixar aqui para a gente ver. Eu coloquei o delegate fora? Não, estou fazendo errado aqui também. Cadê o meu evento? Vai querer que eu coloque. E não vai dar porque eu vou ter que criar um evento para rodar, né? O cenário horrível que eu criei para mim. Não vai ser a melhor das opções agora o nosso evento, não. Eu não vou mostrar agora, eu vou deixar para mostrar na próxima aula para eu poder explicar uma coisinha antes. Esse caso do evento, tá? Porque assim, o que está faltando aqui? Já 7:02. O que está faltando aqui agora para que isso funcione da maneira correta? Aqui, ele está tudo certinho, tá? Perdão, esse cara não. Ele está todo certinho. Ele criou esse cara, nosso evento. Só que agora, dentro da classe, a gente vai precisar. Vou tentar depois contornar isso, colocando um cara melhor. Aqui, quando for executado este cara, ele vai ter que disparar o evento. Só que da forma que eu criei, o nosso evento, ele tem que inicializar também de uma outra forma para que ele possa disparar o evento, tá? E aí, a nossa classe, ela sabe que um evento foi gerado e vai avisar. Pode ser colocado do lado de fora. Ele vai entender. Não vou nem pensar nisso agora, senão a gente vai fazer o que não se deve. Por hora, o que eu vou fazer aqui para que a nossa calculadora ela continue funcional? Cadê o cara que eu criei? Aqui na FRM calculadora, o evento eu vou deixar ele desabilitado aqui e a chamada continua igual. Se eu compilar aqui, a gente não vai ter erro nenhum, pelo menos não deveria. E aí o que eu vou fazer? A única coisa que eu alterei, então, por mais que eu tenha mostrado aqui o delegate e o evento ele ainda está para funcionar, vou fazer funcionar, a gente viu o exemplo do nosso delegate aqui. A gente viu um cara novo chamado aula 6, onde eu mostrei o conteúdo dos valores de cada variável, não de todas, mas de algumas. Mostrei as strings,
a gente só utilizou, só viu, ainda não utilizou no nosso projeto, não viu como funciona, blá blá blá. Fizemos o for each para mostrar, fizemos um for, vimos sobre o array, vimos outra forma de trabalhar com array, inclusive multidimensional, falamos de generics, tá? E inclusive utilizando generics com as nossas classes, com objetos, tá? E aí, na próxima aula, a gente começa a utilizar esse evento que eu acho que vai ficar um pouquinho pesado se eu for explicar para vocês. E eu vou tentar desenhar para ficar de uma forma mais simples para passar, para poder apresentar, tá bom? Pelo, pelo áudio aqui, pelo áudio não, pelo chat, tá bem mudo, eu vou, eu vou, eu vou encerrar os assuntos dos quais a gente está falando. Com isso, eu vou fazer uma raid e antes disso, vou deixar aqui o comercial passando e após o comercial, uma raid, a não ser que... Ah, não, calma aí. Nossa, foi o Rafa que colocou várias coisas. Eu tô olhando em um cara e o chat não estava sendo mostrado para mim. E agora eu tô vendo que tem algumas coisas aqui. Evento, consideramos que seja uma ação? Sim, sim, uma ação. Meu sogro chegou aqui. Ah, legal. Boa noite pro sogro aí. Ele tá estudando também? Ou vai te tirar daí, né? Eu vou reproduzir aqui uma raid. Antes disso, a, vai ser realizado um anúncio e depois eu faço uma raid. Agradeço a todos que ficaram aí até agora e sei que a galera ainda vai assistir e muito a aula depois, né, daqui, porque o pessoal vê o vídeo depois e vai fazendo, vai parando e assim por diante. Tranquilo, estamos aí, não deixe de entrar no Discord, né, underline Discord, e vamos interagir, tá ok? Vamos codificar aí, vamos aprender C Sharp. Até mais, pessoal.
Imperial College, Imperial College lá de Londres tinham desenvolvido o modelo. Opa, muito obrigado pela raid aí, valeu mesmo. Muito obrigado pela raid aí, Dida, ex-Dida. Muito obrigado, sejam bem-vindos aí quem tá vindo pelo ex-Dida 10. Valeu mesmo. Então ele escreveu um post falando sobre isso, sobre o código-fonte. E aí, pra mim, eu gostei bastante, embora seja bem triste. Mas por que eu gostei? Porque é algo que eu sempre me desafiei em melhorar meu código, em tornar ele mais fácil para você conseguir dar manutenção, que ele seja mais legível, enfim, buscando